Então vamos lá, irmãos, no nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 28, versículo 3, olha só. Nesse tempo, Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Então vamos lá, irmãos. Grava isso aí, tá? Grava isso aí. Saul, ele tinha expulsado, ou seja, mandado embora. Saul tinha expulsado os médiuns, tá? Ou seja, os espíritas, tá? De Israel, viu? Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Então grava muito bem isso aí, viu? Vamos lá, versículo de número 4. Isso aí, Saul cheio do espírito, ele expulsou os médiuns. Os filisteus acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Giboa. Versículo 5, né? Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico, né? 6. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Versículo 7. Então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, né? Ou seja, procure uma mulher espírita, para que, né, eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: a um médium em Endor. Então, meu irmão, Saul, cheio do espírito, irmãos, né? Saul, cheio do espírito, ele expulsa. Né? Saul expulsou, meu irmão, né? Essa classe que é antibíblica, tá? É antibíblico, tá? Os feiticeiros, os espíritas, os macumbeiros, tá? Ou seja, tá? Saul expulsou, viu, irmão? E Saul agora, fora da direção de Deus, Saul agora, meu irmão, né? Fraco espiritualmente, vazio do espírito. Saul, meu irmão, agora o que ele expulsou, ele trouxe de volta. Irmãos, o que estava amarrado agora está solto. O que ontem estava amarrado, hoje está solto. O que Saul reprovou quando ele estava cheio, quando Saul agora vazio do Espírito Santo, sem a direção de Deus, fraco espiritualmente, meu irmão, Saul aprova. Então, meu irmão, muitos estão como Saul. O tempo levou muitos irmãos a aprovar aquilo que um dia você reprovou. O tempo, meu irmão, né, tem levado você a trazer de volta o que um dia você expulsou. Aquilo que um dia você mandou embora da sua vida, né? Ou seja, muitos têm trazido de volta. Eu não sei, irmãos, eu prego, mas quem fala ao seu coração é o Espírito Santo. Irmãos, aquela coisa que muitos crentes dizem assim: isso aqui não tem nada a ver, vai levar muitas pessoas, irmão, a perderem a sua salvação, né? Vai levar a perder, né? Porque é mais ou menos assim, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor, todas as vezes, irmão, que eu vou lá na casa do meu pai, né, eu sei, irmãos, que meu pai, ele comeu. Se você ficar um pouquinho mais, depois que ele comeu, ficar com ele lá, meu irmão, ele entra para o quarto, liga o ar e vai dormir. O problema é seu se você está lá, né? Ou seja, né, baiano velho, né? Ou seja, então eu já sei. Então eu e minha esposa acaba de comer, vambora, pega a Rafaela, pega as coisas, nós vamos embora, que ele já, né, esse dia ele deitou lá e foi dormir, deixou a gente lá, a mulher dele que foi abrir a porta para aí, irmãos, né, ou seja, então eu já sei, quando eu vou na casa dele eu já sei. Por quê? Porque eu tenho intimidade, né, porque eu tenho comunhão com ele, né, como por exemplo, né, o Júnior quando vai na casa da Suelina, só entra picanha lá, né, irmã? Se chegar lá com outro tipo de carne não entra não, né? Então, brincadeira à parte, né? Como já sabe, como tem intimidade, então ele leva o que eles gostam de assar, né? Porque tem intimidade, porque tem comunhão. A mesma coisa é Deus, irmão. Muitas pessoas, né, ao passar dos anos, perdeu a intimidade, perdeu a comunhão. Então, meu irmão, né, aí hoje em dia você aceita na sua vida, meu irmão, coisas que a Bíblia reprova. Coisas, irmão, que, né, Jesus, ou seja, o Espírito Santo de Deus reprova. Por quê? Porque você deixou de ter intimidade, porque você deixou de ter comunhão, esfriou, né? Saul esfriou, irmão. Uma vez Saul esfriando, uma vez Saul estando fraco
espiritualmente, estando vazio do espírito, até demônios ele consultou. Até demônios, irmão, Saul consultou, porque é mais ou menos assim. Vamos lá. É mais ou menos assim, irmãos. É mais ou menos assim. Os papais, as mamães de plantão aqui, as tias, a avó, enfim, vamos lá. Se seu filho te pede alguma coisa e você fica em silêncio, você está autorizando ele fazer ou você não autorizou ele fazer? Você autorizou ele ir ou você, com seu silêncio, está dizendo para ele esperar ou para ele ficar? O seu silêncio diz o quê? Vocês como pais, avós, tios, o seu silêncio diz o quê? Mamãe, deixa eu ir. Papai, deixa eu fazer. Mamãe, você fica em silêncio. Né? O seu silêncio diz o quê? O seu silêncio diz o quê? Diz não. Né? O seu silêncio diz um não. Então, meu irmão, se Deus não respondeu, não era para Saul ir. Saul foi e morreu na guerra. Tem coisa, irmão, que Deus não respondeu para você, porque não é para você fazer. Tem coisa, irmão, que Deus não falou com você ainda, porque não é para você fazer. Aí Saul, ele quis forçar. Irmãos, quando a gente passa a forçar o negócio, a gente sai do espírito e entra na carne, porque a palavra do Senhor Deus diz que a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Então, meu irmão, quando Deus está no negócio, o negócio flui. Agora, quando Deus não está, meu irmão, a gente tem que forçar. Então, Saul saiu consultando demônios, Saul saiu consultando a carne, Saul saiu consultando, Saul desesperado, é que nem aquela pessoa que está desesperada, irmão, né? Aí ela consulta Deus, aí Deus não responde, ela fala com o pastor, aí o pastor, irmão, o pastor não entra de acordo, né? Ou não dá bênção. Aí ela vai procurar outro pastor. Aí a Bíblia diz, irmão, que no final dos tempos as pessoas procurariam mestre para si. Toma cuidado, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado com aquelas pessoas que dizem muito para você o que você gosta. Porque o amigo de verdade, a pessoa verdadeira, ela vai falar coisas que vai te contradizer. E ela está pouco se importando se você vai gostar ou não, porque ela quer ver o seu bem. Viu, irmão? Então, se tudo que é pregado, se tudo que é falado, irmão, não contradiz você, não te confronta, então, meu irmão, tem alguma coisa de errado aí. Né? Ou seja, tem alguma coisa de errada aí. Eu já ouvi situações, irmão, né, de às vezes o pastor não queresse que orasse forte, né, não queresse que pregasse algum tipo de situação, porque senão ia perder os membros, né? Aí se perder o membro, a igreja a receita da igreja cai, né? Ou seja, irmão, eu confio em Deus. Então o que for para falar, eu vou falar. Se tiver de confrontar você, se tiver de, meu irmão, contradizer você, meu irmão, mas é para o seu bem. Tá? Ou seja, é que nem eu falei pela manhã, Deus, ele não proibiu Adão e Eva comer do fruto da árvore. Deus deu uma ordem para eles não comerem, porque Deus queria proteger ele. Não é que você queira proibir o seu filho, não é que o pastor queira proibir você, pastor nenhum pode proibir você, meu irmão, mas nós queremos, o pai quer proteger o filho, né? Porque, meu irmão, misericórdia, né, irmão? Principalmente quem já aprontou nessa vida, né? Você já sabe, né, irmão Júnior? A gente já sabe como funciona. A gente já sabe como vai ser o fim do negócio, né? A gente vê os gavião, né, irmão Jeová chegando, mandando mensagem. A gente já sabe que a gente já passou por isso, né? Aí começa a vir na sua cabeça, você vai pagar seus pecados agora. Você vai pagar seus pecados agora, né? Ou seja, isso você já sabe como funciona. Aí você quer orientar, você quer falar, mamãe, papai, você fica enchendo minha paciência, né? Você fica falando, parece que você não quer que eu seja feliz. Parece, né, que você não quer eu saia, que eu viva a vida, né? Mas a gente não quer falar que a gente já sabe o final da história, né? Mas a gente não quer falar que a gente já sabe o que vai acontecer, ou coisa do tipo. Então, às vezes, a gente proíbe, é para proteger. Não é, meu irmão, que a gente proíbe para querer ser o dono, que a gente proíbe para querer, né, ser um ditador, ser um Hitler. Não, irmãos, é para a gente proteger, né? Então Deus, ele disse para Adão e Eva não comer do fruto, porque ele queria os proteger, né? Eles foram e comeram, Satanás entrou. Então mesmo quando o pastor ele diz coisas, irmão, para você, às vezes coisas até duras, não é que a gente quer te proibir, irmãos, a gente quer te proteger. A mesma coisa em relação a pai e filho, né? Estou vendo muitos jovens aqui hoje, né? Se o seu papai é sua mamãe, né? Ou seja, quando você consulta Deus, você está consultando aquele que conhece o amanhã.
Então, quando você fala com seu pai, com a sua mãe, né, ele já tem uma certa experiência, já tem maturidade, ele já sabe o fim disso aí, né? Então, irmãos, né, eu me lembro, irmãos, eu estou falando de mim, eu não saía de casa, isso adolescente, irmão, isso adulto já, quando eu morava com a minha mãe. Irmão, se a minha mãe não desse a bênção, eu não saía de casa. Mãe, eu vou para tal lugar. Mãe, eu vou, né, isso. Mãe, eu tive adolescência muito precoce, irmão, né? Muito precoce. Com 15 anos, eu já estava frequentando lugares de adulto, né? A gente subornava lá os guardas, segurança, a gente entrava, né? Com 15 anos de idade, eu estava entrando dentro da Z100, né? Eu não sei se o senhor, mas o senhor já foi na Z100, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei amizade com guarda, né? Com segurança, e todo dia eu dava um agrado para ele, né? Que ia lá, dava uma coca para ele. 15 anos, estava entrando na Z100, estava entrando todas essas boates grandes que tinha aí, irmãos, a gente entrava em tudo. Então, a gente teve por quê? Porque meus amigos já tinham já eram todos maiores de idade, né? Então, irmão, a gente teve adolescência precoce, né? E com isso, quando eu ia sair, mãe, vou para tal lugar, eu não fazia nada sem falar com minha mãe. Mãe, eu vou fazer tal coisa. Se ela falasse não, meu Deus do céu, mãe, deixa eu ir, mãe. Deixa, mãe. Eu vou falar então, quem vai, né? Vai o Júnior, vai o Jeová, né? E o Ronei vai, não vai. Então você não vai. Você sabe que eu não gosto de andar com o Júnior. Você sabe que eu não gosto de andar, né, com o Jeová. Então tá bom, então eu vou falar para o Ronei vir aqui pedir para a senhora. E o Ronei tinha que ir lá pedir para ela. Ô, dona Neta, deixa o Alex ir. Não, mas vocês vão voltar que hora? Né, tal hora. Nem voltava na hora séria. Mas se, meu irmão, a minha mãe não desse a benção, eu não ia. Porque eu cresci, meu irmão, com esse negócio na cabeça que praga de mãe pega. Eu cresci com isso na cabeça uma vez, irmão. Para vocês terem ideia, estou subindo, né, no pé de uma moeira. Ela está falando, desce daí, Igor. E tá eu subindo e descendo. Não vi a hora que eu enganchei assim, meu irmão, num galho, eu caí de cabeça no chão, irmão. Mas, da mesma forma que eu senti a dor na minha cabeça e a dor da queda, irmão, ela já veio com cinto de um lado, do outro. E eu não falei para você não subir, e coisa do tipo, né? Ou seja, né, a mesma coisa foi um dia. Ela deixou eu e a minha irmã dentro de casa. E ela falou, ó, eu vou trabalhar, vocês não saem para a rua, né? Irmão, meu Deus do céu, ainda bem que minha irmã está casada. Ainda bem que minha irmã mudou, amadureceu, graças a Deus, né? Irmão, minha irmã foi, pulou o muro, pulou o portão e foi para a rua brincar. Chegou lá, ela foi mexer com a garrafa de 1 litro, né? Não sei se já aconteceu com vocês já viram, a garrafa caiu no asfalto. Quando ela caiu, ela estourou, mas deu um taio na perna dela, irmão. Aí liga no serviço da minha mãe, a Luana está aqui com a perna, né, tudo, coisa do tipo. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio não vai prestar, né? Já veio minha mãe de serviço, irmão. Da mesma forma que minha irmã estava, né? Ela achou que minha mãe ia compadecer por causa do taio, por causa do sangue, irmão, mas foi sangue para lá, e cinto, e tapa, e puxão de cabelo, e chinchão, né? E eu fiquei no canto, falei, vai sobrar para mim, né? E sobrava, e apanhava, falei, vamos embora, né? Aí dentro do ônibus, irmão, ia levando chinchão de orelha, chinchão de cabelo, e apanhando. Ou seja, hoje em dia, né, já não pode fazer isso mais, né? Se você fazer isso, né, a pessoa filmar, você vai preso, né? Mas lá em casa, irmão, longe das câmeras o negócio pega, viu? Lá em casa minha filha tem 2 anos. Longe das câmeras o negócio pega, né? Porque minha esposa é a favor da conversa, eu já sou a favor da vara. Mas enfim, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a minha irmã, sem a bênção da minha mãe, ela saiu e se machucou. Saul, sem a bênção de Deus, ele saiu e morreu. Então, meu irmão, quantas pessoas que têm se machucado, entra no relacionamento que não era para entrar, toma uma decisão que não era para tomar, faz algo que não era para fazer, Deus não respondeu, Deus não deu direção, você pegou e fez, irmão, aí você acabou se machucando com isso, né? Você acabou, né, levando à morte a empresa, o negócio, né, a sua vida. Por quê? Porque você tomou uma decisão, você fez algo, meu irmão, que Deus ainda não tinha falado, Deus ainda não tinha respondido. Imagina só, irmãos, Isaac, né? Isaac orando, meu irmão, Isaac orou insistentemente 20 anos para que a sua esposa, né, engravidasse. Já pensou assim, no 5º ano, irmão, Isaac, ele chama a Rebeca e fala, olha, minha véia, né? Assim como, né, papai fez, ele chamou a concubina, foi a primeira barriga de aluguel. Assim como papai fez, nós vamos fazer também. Chama a sua concubina, chama a sua empregada, eu vou me deitar com ela e o filho que gerar é nosso. Não, irmão, ele ficou firmado na oração. Deus não tinha respondido a oração dele. Irmão, se Isaac, né, fosse igual aos crentes de hoje, Isaac ele já tinha recuado.
Tem pessoa que ora 2 anos, 1 ano, 3 anos, não mudou, a pessoa recua, ela desiste, ela sai da igreja, fala mal do pastor, fala mal da igreja. A pessoa, meu irmão, né, deixa de servir a Deus porque a minha vida não mudou. Irmãos, tudo tem uma hora, tem um tempo. Se Deus não respondeu, meu irmão, vai chegar o tempo, a hora e o dia que Ele vai responder. Vai chegar o tempo, a hora e o dia que Ele vai fazer, meu irmão. Vai chegar o tempo, o dia e a hora que Ele vai manifestar o seu poder. Enquanto Ele não faz, meu irmão, você precisa manter a sua fé, porque olha só, vamos lá, olha só o conselho de Paulo para nós, ó. Pastor, se Deus não respondeu, se eu não sei o que fazer, se eu não tenho a direção, pastor, o que eu faço? Vamos lá, Romanos, olha só o conselho de Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 23, olha só o conselho de Paulo para nós, para a gente já caminhar aqui para finalizar, vamos lá, conselho de Paulo, olha só. Não desiste não, irmão. Não para não. Não recua não, viu? Continua firme, meu irmão. Em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções, né? Ou seja, se faz qualquer coisa sem convicção, sem certeza, sem fé, né? Está o quê? Pecando. Então tudo que você faz, meu irmão, na dúvida, toda e qualquer decisão que você toma na dúvida é pecado. Ah, pastor, eu não tenho certeza se eu vou ou não, se eu saio de serviço ou não, se eu mudo de cidade ou não, se eu entro nesse relacionamento ou não, se eu faço tal coisa ou não, se eu abro a empresa ou não, se eu vou ou não, se eu faço ou não. Então, meu irmão, se você tem dúvida, não faça. Não tome decisões precipitadas. A palavra do seu Deus diz, meu irmão, que quem precipita peca. A palavra do seu Deus diz, meu irmão, que quem precipita experimentará do amargo. Tem pessoas experimentando do amargo porque tem que tomar decisões precipitadas. Irmão, se Deus não falou, não vai. Se você não tem certeza, não faça. Se você, meu irmão, não tem, não faça. Se você, meu irmão, não tem certeza, não vá. Viu? Quem está entendendo, diga amém. Não vá, meu irmão, não faça. Não tome, meu irmão, né, a decisão, coisa do tipo, porque você pode estar pecando, né? Deus não tinha respondido Saul. Então, se Deus não respondeu, não era para Saul ir. Saul foi, meu irmão, e perdeu a batalha. Tem pessoas que estão perdendo batalha porque Deus não falou, né? Deus não orientou, a pessoa, né, está por conta e está fazendo, né? Ou seja, então, meu irmão, a pessoa está por conta, né? É mais ou menos assim. Vamos supor que eu sou funcionário do Júnior, né? Eu trabalho com ele arrumando ar-condicionado, né? Sou fichado e coisa do tipo. Se eu machucar com o Júnior, né? A empresa dele tem por obrigação, por lei, de me amparar e coisa do tipo, né? E depois eu entrar para o INSS. Só que aí, irmãos, eu comecei a pegar um serviço por fora, né? Não falei nada para o Júnior, né? Ou seja, que não é errado, né? Comecei a pegar um serviço por fora. Mas se ele é meu patrão, se eu estou junto com ele, então tem que ser parceria. Mas enfim. Aí comecei a pegar um serviço por fora, estou fazendo. Eu subo na escada e caio. O Júnior tem alguma coisa a ver comigo, irmão? Sim ou não? O Júnior tem alguma coisa a ver porque eu caí e machuquei? Sim ou não? Claro que não, porque eu peguei o serviço por fora. Nem a ele comuniquei, daqui a pouco está eu lá, né? Ligando para ele, né? No outro dia, o Júnior, rapaz, 7 horas, Alex não chega. 7h30 não chega, vou esperar até 8 horas. Mas talvez, né, o ônibus atrasou. Dá 8 horas, rapaz, vou ligar. Rapaz, você está na onde? Rapaz, estou aqui no pronto-socorro, está até com vergonha de falar contigo, caí, quebrei a perna, peguei um serviço por fora, coisa do tipo, ou você está por conta, né? Rapaz, vou ter que, né, demitir ele, contratar outro, por quê? Porque ele está machucado, eu preciso de um ajudante. Então, ou seja, está por conta. Então, quanto de nós, irmão, que às vezes nós estamos tomando decisões e fazendo coisas por conta, viu? Você está tomando decisões, você está entrando em relacionamento, você está fazendo coisa por conta, meu irmão. Deus, ele não tem nada a ver com isso aí, tá? Então, irmãos, ou seja, muitos estão sendo levados à morte, muitos estão levando a vida que estão levando, tá? Uma vida controversa, uma vida, tá? Amarrada, coisa do tipo, porque, irmãos, tem tomado decisões, tá bom? Fora da direção de Deus, ou coisa do tipo, tá bom? Então volta lá para